Muito boa noite, meus queridos alunos do EJA, etapa de número 4. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês aqui do canal Educação. Galerinha, tudo tranquilo? Como é que foi o final de semana? Deu para descansar um pouco? Deu para renovar as energias? E aí todo mundo, é claro, preparado para o nosso encontro, né, gente? Todo mundo preparado para o encontro de segunda noite, logo em seguida, depois do intervalo. Vocês já sabem, né? Temos 2 aulinhas de inglês seguidinho, hein? E hoje, galerinha, vamos falar, olha só, do modo imperativo, galera. Importantíssimo falar sobre esse modo. Por quê? Porque a gente tem muitas possibilidades de uso para o modo imperativo, tá, gente? Muitas possibilidades mesmo. Então é importante que você perceba o modo imperativo como parte desses recursos utilizados para dar ordens, fazer orientações, dar comandos, fazer algumas sugestões por vezes, alguns pedidos. Essa é a função básica do modo imperativo. E é claro, hoje eu vou explicar bem detalhadamente como é que se faz o modo imperativo, qual é a estrutura do modo imperativo e como é que ele se organiza, quais recursos você pode utilizar para que esse modo esteja sempre em pauta. Ok, gente? Vamos, que nosso encontro está só começando. Muito boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal que nos acompanha pelo YouTube, pessoal que nos acompanha em todas as plataformas, pelo IPTV, a galerinha que nos acompanha nos polos, sejam todos muito bem-vindos. A presença de vocês enriquece o nosso encontro. É preciosa a presença de vocês aqui. E é claro, né, gente? A participação de vocês, ela é essencial. Sem a participação de vocês, a aula certamente não é tão produtiva. Então participem, façam perguntas, tirem as dúvidas, não deixe para depois, participe logo, participe agora. É assim que a gente aprende, tá ok, gente? Usem o tempo para ler, refletir, repensar, fazer as questões, responder, coloca a resposta aí pra gente, é sempre muito importante, tá, pessoal? Não esqueça disso. É sempre muito importante que a gente aprende assim, acertando, errando, a gente sempre aprende. OK? Vamos lá então, olha só. Eu sou o professor Adriano, você já me conhece, nosso encontro aqui às segundas-feiras já é sempre cativo, a gente sempre já está marcado na nossa agenda. Nosso encontro de inglês, vocês já sabem, 2 aulinhas seguidas. E para o conteúdo de hoje, galera, a gente vai tratar, olha só, do modo imperativo. A gente vai falar um pouquinho, é claro, sobre o que é modo, por que a gente usa isso, gente? Que modo é esse que a gente faz para poder utilizar esse modo? E é claro, o que ele expressa, né, galerinha? Como você faz, como você utiliza e principalmente o que é que este modo verbal expressa. Tá ok, gente? Hoje, dia 12 de setembro, segundona, hein? Vamos que vamos, tá com tudo hoje, galerinha. Olha então o nosso roteiro do encontro de hoje. Para o encontro de hoje, galera, a gente vai trabalhar, observe só, com o objeto de conhecimento, ou seja, conteúdo, o modo imperativo, tá bom, gente? Modo imperativo. Quando a gente para pensar sobre modos, a gente tem 3 possibilidades, tá bom, gente? Modo verbal, a gente tem 3 possibilidades, tá bom? Olha só, a gente vai ter o modo indicativo, a gente vai ter o modo subjuntivo e a gente vai ter o modo imperativo. São só esses 3. Tudo bem? Professor, o que é que cada um deles expressa? O que é que cada um deles traz consigo? Qual é a função de cada um deles? O primeiro deles, gente, o modo indicativo, o próprio nome já diz, ele indica, ele dá certeza
certeza das coisas. E ele vai servir para ser usado com relação a ações, estados ou fenômenos da natureza. Mas, mais uma vez, ele indica. Indica o quê, professor? Indica certeza, tá bom, gente? Ele indica algo certo, algo que não tem para onde fugir. É aquilo e pronto. Já o segundo modo que a gente tem aqui, olha só, o número 2, que é o modo subjuntivo, é aquele modo que vai expressar dúvida. Você não tem tanta certeza assim, é algo que pode acontecer, é um talvez, é um quem sabe, tá bom? Esse é o modo subjuntivo. E, por fim, nós temos o nosso terceiro, que é o foco do encontro de hoje, é o modo imperativo, galerinha. O modo imperativo, nosso ponto número 3, é o nosso foco do encontro de hoje, já que ele dá a ideia de ordem, comando, orientação. É para isso que serve o modo imperativo. Ele impera, ele vai demandar de você alguma coisa. O modo imperativo, gente, é importantíssimo porque ele vai ser encontrado em várias possibilidades de gêneros textuais. Eu vou trazer alguns para mostrar para vocês com bastante calma, tá bom? Não se preocupe. De cara, o que é importante saber? Que existem 3 modos. Quais são eles? Indicativo, subjuntivo e imperativo. E isso tudo, galera, eu tô falando de verbo, tá bom? Importante frisar. Modos são modos verbais, tá bom, gente? Modos verbais, ok? Modos verbais. Quais são os 3 modos verbais? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Mais uma vez, o indicativo é aquele que indica aquilo que está acontecendo. O modo subjuntivo é aquele que não tem tanta certeza assim. E o modo imperativo é o foco do encontro de hoje. O modo imperativo é aquele que vai nos dar a ideia de comando, de ordem. Beleza, gente? É para isso que servem, então, os 3 modos que foram apontados aí. Pessoal, e o objetivo? Qual o objetivo do encontro de hoje? Galerinha, no encontro de hoje, nós iremos compreender a formação e a utilização desse modo, do modo imperativo. É para isso que é nisso que a gente vai focar. Formação e utilização do modo imperativo, observando sempre as suas construções de sentido, ou seja, observando para que serve este verbo. Tá bom, gente? Dito isso, então, vamos que vamos. Olha só. E, professor, da teoria prática, o que a gente quer dizer com isso? É o que a gente vai fazer no encontro de hoje, é o método que a gente vai utilizar. Observe bem. Hoje nós iremos utilizar de interpretação textual e vamos também realizar algumas resoluções de questões. Para casa, pessoal, eu deixei a questãozinha número 6, tá bom? Se a gente não tiver tempo suficiente para fazer ela, a gente realiza no encontro que vem, realmente deixa para casa. Se a gente puder responder, melhor ainda, a gente pode responder juntinhos, tá bom? De formas que é sempre importante relembrar. E eu vou começar a aula, olha só, resgatando a atividade para casa do encontro anterior, viu? Só avisando, tá? Antes da gente ir para lá, eu venho aqui para as habilidades. No caso, hoje a gente vai utilizar apenas uma habilidade. Qual é a habilidade que a gente vai tratar no encontro de hoje? Para o encontro de hoje, nós iremos tratar da habilidade de número 21. A habilidade 21 fala em reconhecer o uso do modo imperativo, olha só, em enunciados de atividades, comandos e instruções do professor, de seus amigos, de sua família, bem como, olha só, alertas, avisos e observando também linguagem verbal e linguagem não verbal. Beleza, gente? Então, importantíssimo que você perceba também essas possibilidades de linguagem verbal ou
linguagem não verbal, porque vai ser isso que vai te ajudar na hora de interpretar os textos, de construir os sentidos. Tudo bem, gente? Vamos que vamos, então. Para a gente retornar ao que a gente viu na aula passada, eu trouxe aí um time for review. É hora da revisão. Eu deixei, galerinha, atividade para casa. Então, vamos relembrar o que a gente deixou para casa. Olha só, eu deixei essa atividade aqui com esse texto. Observa só. Esse textinho, bem bacana, bem simplesinho, de boa demais. Todo mundo já conseguiu observar. Quem escreveu foi a Brooke Miller. Tá aqui o arroba dela, tá aqui o seu nick. Não é isso, gente? Por quê? Porque foi retirado das redes sociais, gente. Foi retirado das redes sociais. Todo mundo tá vendo aqui, ó, os likes e os retweets. Maravilha. Então todo mundo já deu para perceber o que é esse texto? A que gênero textual ele pertence? De que gênero nós estamos nos referindo? Todo mundo já deu para identificar, né, galerinha? Então, para a leitura desse texto, já que a gente já deixou para casa, eu vou dar só um minutinho. Um minuto é suficiente para você ler o texto e a gente revisar alguma palavrinha que você tenha tido alguma dificuldade, tá bom, gente? Um minuto para vocês lerem o texto. Durante a leitura, não esqueça de observar quais os pontos mais importantes, pontos centrais para leitura do seu texto, que são as chamadas palavras-chave. Não esqueça delas. Elas são sempre muito importantes. Então, um minutinho na tela. Boa leitura para vocês. E aí, galera, como é que foi a leitura? Foi difícil, fácil, mais ou menos? Vocês fizeram a atividade que eu pedi? Pessoal, lembre-se, é muito importante que você faça a atividade. É sempre muito importante que você tenha feito antes, para quando chegar aqui a gente fazer só a revisão, só a correção, na verdade, né? Só corrigir junto com vocês. Mas quem não conseguiu fazer, teve algum problema, não tem problema. Mas sempre é importante, não esqueça, sempre muito importante fazer as atividades para casa. Tá ok? Vamos ver então aqui o que é que tem nessa postagem da Brooke Miller. Vamos dar uma olhada. Ela diz assim, ó. This is the first year I'm not going to Fiji because of COVID-19. Ela bota uma carinha aí, bota um emoji, ó. Essa é a primeira vez, o primeiro ano. I'm not going to Fiji. Professor, o que é Fiji? Fiji, pessoal, é um grupo de ilhas, tá bom? É um grupo de ilhas. Esse grupo de ilhas a gente chama de arquipélago, não é isso? É um arquipélago paradisíaco, tá bom, gente? É um paraíso na Terra. Fazendo aí, ó, que não vai pra Fiji. É o primeiro ano que ela não vai pra Fiji. E aí ela usa um because, olha aí, ó. Because. Esse because, você lembra, é o nosso porquê, né, gente? É o porquê. Esse porquê é usado para dar motivo, para dar razão às coisas. Qual o motivo dela não ter ido? Por causa da Covid-19, gente. Olha aí, ó, não viajou. Não viajou esse ano para Fiji por conta da Covid-19. É o que ela está dizendo aí, né? Esse é o primeiro ano que ela não vai por conta da Covid-19. E aí diz assim, ó, normally,
Então, geralmente, normalmente, eu não vou... Olha o because de novo, olha o because de novo. Porque eu sou pobre. Então, olha aí o sentido da história toda, hein? Normalmente eu não vou é porque eu sou pobre, mas aí agora eu não fui é porque por conta da Covid, né? Ela colocou então culpa na pobre da Covid-19. Pobre nada, matou mais de 600 mil pessoas no Brasil. Ela culpou a Covid-19 por não estar indo para essa ilha maravilhosa, paradisíaca. Sendo que na verdade ela não tem nem dinheiro. Como é que ela tá querendo ir para esse lugar, gente? Não dá não, não dá não. Então ela colocou aí, ó. Normalmente eu não vou é porque não tenho dinheiro mesmo. Mas aí agora eu não estou indo porque por conta da Covid-19. Então esse é o humor, essa é a graça do nosso texto, tá bom? Essa é a comicidade do nosso texto. Perceba que o texto foi publicado, olha só, no Twitter através do iPhone dela. No horário tá aqui, 10h21 da noite, PM, no dia 26 de junho do ano de 2020. Tá ok, gente? Então aí você percebe que o contexto estava realmente bem focalizado no contexto pandêmico, não é isso, gente? Bem focalizado aí na pandemia da Covid-19, tá? Belezinha! Então a gente sabe que esse texto é um texto informal, esse texto foi publicado nas redes sociais, é um tweet, então a gente sabe, é um texto informal. Show de bola! Questão então que eu deixei para vocês foi sobre gênero textual. Gente, gêneros textuais são textos que sempre exercem uma função social bastante específica. Ou seja, ocorrem em situações cotidianas de comunicação e que apresentam sempre uma intenção comunicativa bem definida. Todo texto, viu, gente? Todo texto ele é usado para alguma coisa. Ele tem uma função, ele funciona em algum motivo, ele tem alguma razão de ser daquele jeito. Que gênero textual, então, é esse? Que gênero textual pertence esse texto? Letra A diz que é uma magazine cover. Letra B diz que é um newspaper. Letra C diz que é um microblog. Letra D de dado diz que é um blog. E a letra E diz que é um vlog. E aí, gente, onde é que vocês encaixariam? Qual seria o gênero textual que esse texto apresenta? Pessoal, não dá para ser uma magazine cover. Magazine cover é uma capa de revista. Não dá para ser a capa de uma revista, né, gente? Nada a ver. Lá era uma postagem no Twitter. Newspaper também não. Newspaper é o jornal, gente. Observando que é o paper. Então, é o jornal de folha. Tá bom, gente? É o jornal papel. Nada disso, né? Nada disso. E o microblog? O que vocês acham, gente? Tem aqui, ó, o blog, o microblog e o vlog. Gente, o vlog, esse V é de vídeo, tá bom? Esse V é de vídeo. Tem vídeo? Não. Então eu estou entre blog e microblog, gente. Aqui a nossa resposta correta é a letra C, é um microblog. Por quê? Porque o blog ele é específico para você utilizar aquilo para falar da sua vida, para falar do seu cotidiano, para falar do que você fez, do que você não fez, do seu dia a dia. Você já tem esse site pronto. Já o microblog, não. Há pessoas que utilizam-se das redes sociais para fazer isso. A pessoa não é esse o objetivo, não é essa a finalidade do Twitter, mas a pessoa utiliza para falar um pouco sobre a sua vida. Não é tipo o dia inteiro, mas só algo curtinho, algo cotidiano que aconteceu ali naquele dia e pronto. Já faz então, olha só, uma referência àquilo que aconteceu no seu dia. Se é assim, eles chamam então de microblog, tá bom? Não é um blog maior, não é um site específico para isso, mas é basicamente a mesma coisa em uma versão mini, uma versão menor. Vamos para mais uma? Olha só, mais uma questãozinha ainda sobre esse texto. Dá uma olhada. A partir então da análise linguística, olha só, da análise dos elementos linguísticos que compõem esse texto, podemos afirmar que a sua linguagem é informal, verdade?
Vimos isso. Nós temos sim esse texto como um texto informal. A gente é publicado nas redes sociais. Não tem necessidade de formalidade para um texto como esse. Não é para isso que serve o texto das redes sociais. Redes sociais você vai utilizar a linguagem informal para todo mundo entender. É algo claro, é algo simples. Não precisa de linguagem difícil, não precisa de linguagem rebuscada, não precisa usar aqueles elementos estilísticos que a gente vê nas aulas de gramática, de língua portuguesa, de literatura. Não. É uma linguagem mais simples, é um ambiente mais informal. Pergunta: isso ocorre por conta do quê? Isso ocorre, pois, letra A, há o uso da pessoalidade. A pessoalidade é marcada pelo pronome I. Sou eu, primeira pessoa do singular. Isso é marca de informalidade. Letra B. Por conta dos coloquialismos que são empregados pelo emissor. Lembra o que é coloquialismo? Aquela linguagem coloquial, aquela linguagem mais cotidiana. Do povo, aquelas expressões que a gente fala no dia a dia. Letra C. Ocorre a utilização de verbos frasais em sua construção. Eita, eita. Letra D de dado. Existe um expediente da impessoalidade dentro do contexto. E letra E. Ao uso de vocabulário selecionado. E isso é marca da informalidade. Gente, qual seria então a nossa resposta para a questão 10? Cuidado com a questão 10, porque ela traz alguns itens da linguagem informal realmente, mas que não são apresentados no texto. E aí é que você tem que ficar de olho. Não é só dizer o que é informal, mas dizer o que é informal dentro do contexto em que o texto se insere. Vamos de baixo para cima? Olha só a letra E. Uso de vocabulário selecionado. Não, gente. Quem seleciona vocabulário para poder falar, uma fala mais erudita, uma fala mais bonita, mais pomposa, quem faz isso é linguagem formal. Vocabulário selecionado não é marca de linguagem informal. Letra D de dado. Existe o expediente da impessoalidade. Dentro do contexto. Impessoalidade. Esse texto é impessoal? Volta lá. Olha só, ela usa I'm not e ela usa I do not. I am poor, eu sou pobre. Gente, quando eu utilizo eu, esse texto é impessoal? Não, gente, esse texto não é impessoal. Letra D de dado não é a nossa resposta. Esse texto não é um texto impessoal. Esse texto ele é pessoal. Professor, letra A, B, eu sei, então, né? Vamos lá. A letra C diz que há o uso de verbos frasais. Pessoal, verbos frasais são, sim, marca de informalidade, viu? Verbos frasais são, sim, marcas de informalidade. Professor, o que são verbos frasais? A gente vai ter aula sobre isso depois, tá? Mas verbos frasais, gente, são aqueles verbos que são usados assim, ó. Tem o verbo mais uma partícula. Na maioria das vezes é um pronome, tá bom? Uma partícula. Na maioria das vezes é um pronome. E aí essa partícula altera totalmente o sentido do teu verbo, tá? Se você tem o verbo, por exemplo, call, por exemplo. Call é o verbo chamar. Call in é chamar alguém. Olha só que diferente. Se você diz call out, aí você já está chamando alguém para sair, já está finalizando alguma coisa. E por aí vai. Vai depender, é claro, do seu verbo e da sua partícula. Olha aí mais um exemplo. Tem o verbo turn. Turn é o verbo virar, dobrar. Se você usa turn right, é dobrar a direita. Mas se você usa turn on, é ligar. Turn off, desligar. Turn up, aumentar o volume. Turn down, diminuir o volume. Então, gente, esse turn, a depender de sua partícula, a depender de sua preposição que vem juntinha, ele vai alterar o seu sentido, tá bom, gente? Isso é o verbo frasal que a gente chama. Professor, verbos frasais são marca de
informalidade? São. É verdade. Posso marcar a letra C? Não, não marque a letra C. Por que, professor, que eu não devo marcar a letra C? Porque a letra C, apesar de ser verdadeiro que os verbos frasais são usados como marca de informalidade, eu não marco a letra C porque eu não tenho no meu texto verbos frasais. Não tem, professor? Não. Quer ver? Volta lá no teu texto. Volta lá no texto. Qual é o primeiro verbo que eu tenho aqui? Ó? I'm not going. Isso aqui é o quê? Futuro simples. Ou melhor, futuro imediato. Going. Going to. Olha aí, ó. I'm not going to. Já que não tem o going to go, você nem chama isso de futuro. Você chama isso aqui de presente contínuo. Segundo verbo, do not. Olha aí o do presente. Presente simples. E o último, I'm poor. Verbo to be no presente. Professor, então aqui realmente não teve nenhum verbo frasal, né? Não teve nenhum verbo frasal. A letra C não é a minha resposta. Cuidado! Cuidado! Apesar de que sim, verbos frasais são sim marca de impessoalidade. Mas não há nenhum verbo frasal no nosso exemplo. Não há nenhum verbo frasal no nosso texto. Tá ok? Então, não marque letra C. Não marque letra C. Professor, então eu estou entre a letra A e a letra B. Letra A diz que há um uso de pessoalidade marcado pelo pronome I, eu, primeira do singular. E a letra B fala de coloquialismos. Volta lá, tem algum coloquialismo? Tem? Professor, coloquialismo? Eu não enxerguei não, mas eu, tem 3 vezes eu. Resposta correta é a letra A. Você usa, então, como marca da informalidade, esse uso da pessoalidade. Eu. Você está usando esse monte de eu, é algo pessoal, então você pode marcar a letra A. Isso é marca de linguagem informal. Show de bola, gente? Então, hoje, a gente começa falando do modo imperativo. Take a closer look. Dá uma olhadinha mais de perto. Vamos para o nosso conteúdo de hoje, finalizado então nossa atividade para casa. Deu para a gente aquecer os motores, respondendo aí algumas questõezinhas, então vamos para o nosso conteúdo novo. Galera, nosso conteúdo novo começa assim, ó. Modo imperativo. Já falamos que existem 3 modos, já falamos que esse ponto, falar sobre modo, é falar sobre verbo, é falar sobre verbos. Então a gente começa falando do modo imperativo. Galerinha, modo imperativo é usado pelo falante para dar uma sugestão, para dar uma ordem, para dar um conselho ou uma instrução para que determinada ação aconteça. Então, é esse o foco do modo imperativo. De novo, repito, verbos identificados no modo imperativo, você já sabe. Eles são usados para dar uma sugestão, ou uma ordem, ou um conselho, ou uma instrução. É para isso que serve o modo imperativo. Tudo bem, gente? Essas são as possibilidades. Professor, e a gente usa isso daí como nas questões? Utilizando justamente essas funções. Vocês vão ver. Mas basicamente é isso. Aparece a tua questão, com o teu modo imperativo, você tem que identificar que está no modo imperativo, é claro. E depois de identificado isso, a tua questão te pergunta: qual é o objetivo de quem escreveu esse texto? E aí você vai ter que ir para a interpretação. É uma sugestão? É uma ordem? É um conselho? É uma instrução? Está te orientando de alguma forma? Está te dando algum comando do que você precisa fazer? É importante que você perceba isso.
Porque é isso daí que vai cair nas provas, tá ok, gente? É isso que cai em questões, beleza? Em inglês, olha só, utiliza-se então para formar o modo imperativo, utiliza-se o verbo sem a expressãozinha to para montar então uma sentença no modo imperativo. Ah, professor, então se eu pegar um verbo no infinitivo, tirar o to, tá resolvido, modo imperativo, tá resolvido. Formação do modo imperativo. Olha que interessante. Não é necessário informar quem é o seu sujeito. Professor, e por quê? Porque já se subentende que o sujeito é quem está recebendo a ordem, é quem está recebendo a sugestão, quem está recebendo o conselho. Isso tudo, gente, é feito de maneira implícita. Não precisa você escrever, não. Você já está com isso na sua mente. Tem um youzinho ali separadinho, um you, bem definidinho lá. Não precisa escrever. Esse you já está lá. Você não precisa colocá-lo, não precisa escrever. Ele já está lá implicitamente. Então, professor, quer dizer que aquele esqueminha lá que você sempre traz nas aulas de sujeito, verbo e objeto vai alterar, não vai? Vai alterar, gente. Por que que vai alterar? Porque agora, no modo imperativo, esse sujeito ele vai para o espaço, ele vai embora, ele não precisa estar escrito. Porque esse sujeito, ele vai ser you. Ele vai ser you. Então, se ele vai ser you, já está resolvido. Não precisa colocar ele na sua frase. Então, minha frase vai ser verbo e objeto, professor. É isso. Vai ser verbo e, às vezes, objeto. Nem sempre tem objeto, não. Quer ver um exemplo? Olha só. Você tem aí o exemplo com o verbo listen. Olha só, o verbo listen é o verbo ouvir, escutar. Então a pessoa diz assim, ó: Listen, I need you to go now. I need you go now. Eu preciso que você vá embora agora. Mas antes de dizer isso, a pessoa dá uma ordem. Olha só. Ouça, me escute. Professor, então quer dizer que aqui é uma ordem? É uma ordem, gente. Tanto que você percebe até a exclamação. Olha aí, ó. A pessoa está chamando a sua atenção. O verbo ouvir, ele pode ser usado com um objeto ou não, né? Ouça essa música. Nesse caso aqui, nem precisa, é ouça. É me ouça, escute o que eu estou lhe falando. Ouça. Eu preciso que você vá embora. Eita, que todo mundo já teve, né, gente? Uma visita indesejada. Que uma hora você precisa dizer assim, olha, tá na hora de ir, viu? Tá na hora de ir embora. E aí, olha só, como nesse caso aqui a gente tem algo mais forte, a pessoa usou aí de uma ordem. Ouça, preste atenção. Eu preciso que você vá embora. Ok, gente? Então aqui é uma introdução bem rápida ao modo imperativo. Dá uma olhadinha então, que o modo imperativo, ele pode marcar algumas ações. Quais são, então, as ações que o modo imperativo pode marcar? Primeira delas, o imperativo ele pode fazer um convite. Segunda delas, o imperativo ele pode fazer um oferecimento. Ele pode oferecer alguma coisa a alguém. Mais uma possibilidade é dar alguma ordem. Outra ação indicada pelo modo imperativo é fazer um pedido. E, por fim, dar um conselho. Então, observe que são 1, 2, 3, 4, 5 as possibilidades com o modo imperativo. Tudo bem, gente? Vamos de um por vez? Olha só, a primeira delas é fazer um convite. Galera, para fazer o convite imperativo, você faz utilizando essa expressão aqui, ó, let's, tá bom? Esse let's, pessoal, é marca de convite, é um convite informal. Você diz assim, ó, vamos, let's go, vamos.
Let's dance, vamos dançar. Let's visit, vamos visitar. Let's study, vamos estudar. Você está fazendo sempre um convite. E dessa forma você pode compreender que é um convite utilizando o modo imperativo. Beleza? Modo imperativo também serve para falar de convites. Tudo bem, gente? Essa é a primeira função do modo imperativo. Dá uma olhada na segunda. A segunda função do modo imperativo é fazer um oferecimento. Se oferecer alguma coisa a alguém, olha aí, ó. Have a piece of cake. Pega. Toma um pedaço de bolo. Aqui, gente, esse have, aqui foi traduzido como tome. Eu sugeriria mais um sirva-se. Pegue. Toma aí um pedaço de bolo. Você está te oferecendo comida, tá bom, gente? Está te oferecendo comida. Take a piece of cake. Have a piece of cake. Professor, cadê o sujeito? Não tem. Já começa direto com o verbo. O let's é a exceção, tá? No segundo em diante, você vai perceber, só é verbo, ó. Não precisa do sujeito. O sujeito está implícito. O sujeito é you, o sujeito é você. Olha aí, ó. Se você vai dar uma ordem, listen to them. Ouça o que eles têm a dizer. Ouça eles. Então, eu tenho aqui, ó, verbo e objeto. Ouça o que eles têm a dizer. Da mesma forma com o oferecimento, né? Have, o que é para ter? É ter um pedaço de bolo. O que é para tomar? Um pedaço de bolo. Pegue o pedaço de bolo. Have. Então, quando você dá uma ordem, ouça eles, ouça-os. É importante que você utilize o modo imperativo. É para isso que serve o imperativo. Também é usado para dar ordens. Professor, é para fazer pedidos também. Olha aí, ó. Open the door. Abra a porta. Mais uma vez, começa com o verbo e depois tem o objeto. Abra. Abrir o quê? Abrir a porta. Pode ser um pedido, né, gente? A pessoa tá, por exemplo, com um peso. Tá segurando aí, sei lá, uma caixa, sei lá, qualquer coisa. E pede aí para que outra pessoa abra a porta. Abra a porta, por favor. E a pessoa vai e abre. Então a pessoa não vai precisar falar you, porque a pessoa já está sabendo que está sendo comandado. Ou melhor, está sendo pedido, né, gente? You, open the door. Open the door. E na maioria das vezes, gente, quando tem um pedido, aqui não aconteceu. Mas quando há um pedido, na grande maioria das vezes aparece a expressãozinha please, olha só. Please, que é o nosso por favor, tá bom, gente? Nosso por favor. Já que é um pedido, você faz um uso mais polido, mais educado, tá bom? Então, por favor, abra a porta. Please, open the door. E, por fim, nós temos também a possibilidade do uso do modo imperativo quando vai se dar conselhos. Observa bem. Be careful, tenha cuidado. Seja cuidadoso. Verbo, no caso aqui, não é verbo, não é objeto do verbo, melhor dizendo, porque é um verbo estativo. É seja, tenha cuidado. Então, aí eu vou ter, então, o predicativo do sujeito. Mas isso aí não vai ter tanta importância, não. O que importa é que eu inicio a minha frase utilizando o verbo. No caso aqui, o verbo to be. Por que, professor, que eu começo usando o verbo? Porque eu estou trabalhando no modo imperativo. Modo imperativo não precisa usar sujeito. Não é necessário, tá bom? Tira esse sujeito daí. O sujeito ele já está implícito. Você não precisa falar mais uma vez sobre ele, tá bom? Pessoal, como vocês sabem, o encontro de hoje é dividido em duas partes. Temos duas aulas só para a gente falar do modo imperativo. E aí, galerinha, nessas duas aulas, nesses dois encontros, a gente vai fazer uma pausa bem rápida, um breakzinho rapidão, é só mesmo tempo de beber uma água, levantar um pouco, esticar um pouquinho as costas e retornar, tá bom, gente? Para nossa segunda parte. A gente está finalizando a parte de teoria sobre o modo imperativo e em seguida, terminada a teoria, a gente inicia a resolução de questões, tá bom, gente? Colocar a mão na massa, colocar em prática aquilo que a gente aprendeu na primeira parte do nosso encontro, tá? Então, vamos fazer o nosso break rapidinho, a gente retorna, são só 3 minutinhos. Eu vejo vocês já já. Bye, bye.